É possível uma pessoa ter transtornos de personalidade com carência afetiva adquirida na infância? Quero saber a causa dos transtornos de personalidade, me perguntou uma pessoa. Em primeiro lugar, obrigada por essa pergunta, é uma excelente pergunta. A carência afetiva na infância pode sim ser um dos fatores que aumentam o risco para o desenvolvimento de transtornos de personalidade, mas é importante enfatizar que essa relação não é determinística. Em outras palavras, nem todos os filhos que experimentam carência afetiva desenvolverão transtornos de personalidade. E a presença dessa carência é apenas uma parte de um conjunto de fatores que podem contribuir para tais desfechos. O desenvolvimento de um transtorno de personalidade é influenciado por uma combinação de fatores, incluindo a predisposição genética, temperamento, experiências de vida e o ambiente familiar. A carência afetiva é um fator de risco, mas interage com outros elementos que juntos podem contribuir para a formação de padrões de comportamento e de pensamento mais rígidos. Esses desafios podem, em alguns casos, se manifestar como traços ou mesmo como transtornos de personalidade na vida adulta, como observado em alguns casos de transtorno de personalidade borderline ou narcisista. Nem todas as crianças passam por carência afetiva desenvolvendo problemas psicológicos graves. Existem alguns fatores, como apoio de outros familiares, professores, amigos ou profissionais da saúde, além de experiências positivas que podem agir como elementos protetores, ajudando a diminuir os efeitos negativos da carência emocional. A identificação de sinais de carência afetiva e a busca por apoio psicológico podem fazer uma grande diferença no desenvolvimento emocional da criança. Então, é muito importante que os pais e os cuidadores da criança observem os sinais e busquem ajuda terapêutica, seja uma terapia familiar ou individual. A terapia ajudará a construir estratégias de enfrentamento mais saudáveis e promover o fortalecimento dos vínculos afetivos. Embora a carência afetiva possa contribuir para um ambiente de vulnerabilidade ao desenvolvimento dos transtornos de personalidade, ela não é por si só determinante. Cada indivíduo possui uma combinação única de fatores que influenciam o seu desenvolvimento e o suporte adequado para promover uma trajetória mais saudável, mesmo diante dos desafios emocionais. Há estudos que investigam como as experiências negativas, incluindo traumas e comportamentos prejudiciais, podem deixar marcas epigenéticas que, em certa medida, são transmitidas às gerações seguintes, potencialmente aumentando a vulnerabilidade a vícios e transtorno de personalidade. A epigenética é a área da biologia que estuda as modificações na expressão dos genes sem alterar a sequência de DNA propriamente dita. Experiências traumáticas podem marcar o epigenoma, ou seja, causar alterações químicas, como a metilação do DNA, que influenciam mais genes que são ativos ou silenciosos. Então, algumas dessas modificações podem ser passadas para a descendência, de modo que os traumas sofridos por nossos antepassados podem, em teoria, predispor os descendentes a responder de forma mais intensa a estressores ou até aumentar a suscetibilidade para comportamentos aditivos e determinadas patologias psiquiátricas. Por exemplo, diversos artigos e fontes populares na área da psicologia e neurociência apontam que o impacto de traumas, mesmo ocorridos em gerações anteriores, podem ser dados como uma memória molecular, que altera a forma como os genes são expressos. Então, essa transmissão transgeracional tem sido associada a uma maior predisposição para transtornos, como a depressão, a ansiedade e até mesmo os vícios. Vários estudos discutem amplamente os traumas, tanto os vivenciados pessoalmente quanto aqueles sofridos por nossos antepassados, que podem influenciar a forma como nós nos relacionamos com o estresse e comportamentos autodestrutivos, contribuindo para um desenvolvimento de vícios e possivelmente para certas características de transtorno de personalidade.
Então, essa abordagem, ela sugere que padrões de comportamento tais negativos podem ser gravados epigeneticamente, quase que não sai, e repassados de forma que o legado dos traumas ancestrais se manifeste na forma de vulnerabilidade psicológica. Então, é importante observar que a área da epigenética transgeracional ainda está em desenvolvimento e gera debates na comunidade científica. Embora existam evidências que sustentem a possibilidade, os mecanismos exatos e a extensão em que esses marcos epigenéticos influenciam o comportamento complexos, como os vícios e os transtornos de personalidade, ainda são objeto de pesquisa, uma pesquisa contínua. Em resumo, há uma base científica emergente que sugere que os comportamentos negativos e traumas de gerações passadas podem sim influenciar a expressão genética dos descendentes e, consequentemente, contribuir para uma predisposição maior a vícios e à personalidade. Então, essa ideia reforça a importância de compreender não apenas os fatores individuais, mas também a história e o ambiente transgeracional para um entendimento mais amplo da saúde mental. É do ser humano querer saber a causa de tudo e muitas vezes encontrar culpados que justifiquem os nossos comportamentos negativos. Quando culpamos alguém pelo nosso sofrimento, aliviamos momentaneamente a responsabilidade que temos sobre nossas próprias emoções e atitudes, mas também aprisionamos em um ciclo de vitimização que nos impede de crescer. Então, assumir a autoria da nossa história não significa negar as influências externas, mas reconhecer que temos o poder de transformar nossa realidade a partir das escolhas que fazemos. Portanto, se você sofre com carência afetiva desde a infância, é natural que esse vazio emocional se manifeste em seus relacionamentos interpessoais e na forma como você enxerga a si mesmo. No entanto, reconhecer essa falta é o primeiro passo para quebrar padrões e buscar o afeto de maneira saudável, seja por meio de autoconhecimento ou da construção dos vínculos genuínos para o seu desenvolvimento e também elevar a autoestima. Você não precisa ser prisioneiro do seu passado. É possível nutrir-se emocionalmente e ressignificar sua história através da terapia, que é um profundo autoconhecimento. E aí, você gostou desse tema de hoje? Se gostou, deixe aqui o seu like, faça comentários e, por favor, compartilhe. Com Deus e um forte abraço.